E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular uma potência com base fracionária e expoente negativo? Mas antes de respondê-la, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para responder a esta pergunta, nós vamos calcular 4 exemplos diferentes. E como nós podemos observar, a base dessas 4 potências é sempre a mesma, e ela é igual a 2/3. Mas como nós podemos repetir essa base um número negativo de vezes para depois multiplicá-la? Na verdade, nós não conseguimos fazer isso. E para compreender um pouco mais sobre o cálculo de uma potência quando o expoente é negativo, nós vamos considerar inicialmente algumas potências cuja base é igual a 2/3, mas o expoente é positivo. Por exemplo, nós temos aqui 2/3 elevado à terceira potência. Nesse caso, para calcular essa potência, nós vamos repetir a base o número de vezes que aparece aqui no expoente, que nesse caso é igual a 3. Portanto, nós vamos calcular 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E quando nós temos multiplicação entre frações, basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador. E assim nós vamos obter 2 vezes 2 vezes 2, cujo resultado é igual a 8, e 3 vezes 3 vezes 3, cujo resultado é igual a 27. E se nós tivéssemos 2/3 elevado ao quadrado? Para resolver essa potência, basta multiplicar 2/3 por 2/3. Ou seja, nós repetimos a base aqui 2 vezes. E nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, e 3 vezes 3, que é igual a 9. E ao analisar esses expoentes, nós vimos que nós reduzimos de 3 para 2. Então nós vamos calcular agora 2/3 elevado à primeira potência. Nós diminuímos outra unidade aqui no expoente. E 2/3 elevado à primeira potência é igual a 2/3, porque nós repetimos a base apenas uma vez. E considerando que nossos expoentes estão aqui de forma decrescente, nós estamos reduzindo uma unidade em cada um deles, a próxima potência seria 2/3 elevado a 0. Mas como nós podemos calcular uma potência quando o expoente é 0? No caso dessas potências que nós calculamos, quando nós aumentamos uma unidade no expoente, isso quer dizer que nós multiplicamos o resultado de uma potência por mais um fator. Por exemplo, aqui no caso de 2/3 elevado à primeira potência é igual ao próprio 2/3. Mas quando nós temos 2/3 elevado ao quadrado, nós aumentamos um fator igual a 2/3. Portanto, quando nós aumentamos o expoente em uma unidade, nós temos um aumento de um fator aqui nessa multiplicação. Então aqui nós temos 1, depois 2, depois 3 fatores. Mas e se nós considerarmos o raciocínio inverso? Ao invés de aumentar os expoentes, nós vamos diminuir. Nesse caso, nós temos que pensar na operação que é a inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, se nós calculamos 2/3 elevado ao cubo, para calcular 2/3 elevado ao quadrado, nós podemos fazer esse cálculo que nós fizemos, ou então, nós podemos pegar o resultado de 2/3 elevado ao cubo, e esse resultado nós podemos dividir por 2/3. Então, pensando aqui em 2/3 elevado a 0, nós temos 2/3 dividido por 2/3, que é igual a 1. Para compreender um pouco mais sobre potências que são elevadas a 0, eu vou deixar aqui um link no qual eu explico detalhadamente o porquê dessa regra. Mas como vocês puderam observar, considerando apenas os resultados dessas potências, conforme nós estamos diminuindo o número do expoente em uma unidade, nós podemos considerar divisões sucessivas por 2/3, que é a nossa base. Por exemplo, 8/27 dividido por 2/3 é igual a 4/9. Porque 4/9 vezes 2/3 é igual a 8/27. E 2/3 é a mesma coisa que 4/9 dividido por 2/3. Porque 2/3 vezes 2/3 é igual a 4/9. Logo, a operação inversa é a divisão. E é por esse motivo que para calcular 2/3 elevado a 0, nós temos uma divisão novamente por 2/3. Então, pensando assim, os nossos expoentes estavam diminuindo em uma unidade. E de 0 para -1, nós também subtraímos uma unidade. Então, para calcular 2/3 elevado a -1, basta pegar o resultado de 2/3 elevado a 0, que é igual a 1, e esse resultado nós podemos dividir por 2/3, continuando essa sequência. Ou seja, nós vamos calcular 1 dividido por 2/3. Lembrando que 1 é o resultado de 2/3 elevado a 0, e nós estamos dividindo por 2/3 porque nós reduzimos uma unidade aqui no expoente. Mas como nós fazemos este cálculo? Quando nós temos um número inteiro dividido por uma fração, nós vamos manter o número inteiro e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ou seja, o inverso de 2/3, que é igual a 3/2. E 1 vezes 3/2 é igual a 3/2. Isso significa que 2/3 elevado a -1
é igual a 3 meios. E para calcular 2 terços elevado a menos 2, nós vamos usar o mesmo raciocínio e dividir esse resultado por 2 terços. Ou seja, nós vamos calcular 3 meios dividido por 2 terços. E aqui nesse ponto nós temos uma divisão entre duas frações. E a regra para este tipo de cálculo é manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas o inverso de 2 terços é igual a 3 meios. Por isso nós temos 3 meios vezes 3 meios. E numa multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Logo, nós temos 3 vezes 3, que é igual a 9, e 2 vezes 2, que é igual a 4. Logo, 2 terços elevado a menos 2 é igual a 9 quartos. E para calcular 2 terços elevado a menos 3, novamente, nós vamos dividir por 2 terços. Ou seja, nós vamos considerar 9 quartos e dividir por 2 terços. Mas por que 9 quartos mesmo? Porque 9 quartos é o resultado de 2 terços elevado a menos 2. E ao reduzir uma unidade no expoente, nós podemos dividir a potência anterior pela nossa base. E nós temos 9 quartos dividido por 2 terços, o que representa uma divisão entre duas frações, e nesse caso nós mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que é o inverso de 2 terços, que é igual a 3 meios. Logo nós temos 9 vezes 3, que é igual a 27, e 4 vezes 2, que é igual a 8. Nesse caso, 2 terços elevado a menos 3 é igual a 27 oitavos. E para calcular 2 terços elevado a menos 4, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. Como o nosso expoente aqui diminuiu mais uma vez em uma unidade, nós temos 27 oitavos dividido por 2 terços, que é a base da nossa potência. E nós vamos calcular essa divisão entre essas duas frações, 27 oitavos dividido por 2 terços. E numa divisão entre frações, nós mantemos a primeira fração, 27 oitavos, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que era 2 terços, e passa a ser 3 meios. E nós temos 27 vezes 3, que é igual a 81, e 8 vezes 2, que é igual a 16. E dessa forma, nós calculamos essas 4 potências que possuem expoentes negativos. Mas será que sempre nós temos que fazer esse raciocínio e ir considerando essas divisões sucessivas? Ou será que não existe uma maneira mais fácil e mais rápida de calcularmos uma potência quando o expoente é negativo e a base é fracionária? Nesse vídeo nós vamos conhecer uma regra que ajuda nesse cálculo. E para compreender essa regra, nós vamos deixar aqui apenas as potências e os seus resultados. E as potências que nós vamos considerar são apenas essas que possuem expoentes negativos. E quando nós temos uma potência que tem uma base fracionária em um expoente negativo, nós podemos dizer que, para calcular uma potência com base fracionária e expoente negativo, basta inverter a base para que o expoente passe a ser positivo. Ou seja, do jeito que as potências se apresentam com expoentes negativos, nós não conseguimos fazer o cálculo. E para poder fazer esse cálculo, nós temos que inverter a base, que inicialmente nesses 4 casos é igual a 2 terços. Quando nós invertemos a base, ela vai passar a ser 3 meios. E nós vamos fazer esses mesmos cálculos utilizando essa regra e verificar se nós vamos obter esses 4 resultados. Para isso, nós vamos deixar eles indicados aqui. Nós vamos começar considerando a primeira potência, 2 terços elevado a menos 1. E vamos analisar a regra. Para calcular uma potência com base fracionária, que nesse caso é 2 terços, e expoente negativo, que nesse caso é igual a menos 1, basta inverter a base para que o expoente passe a ser positivo. Então, se eu inverter essa base, de 2 terços ela vai passar a ser 3 meios. E nesse caso, o expoente passa a ser positivo. O expoente era menos 1, passou a ser 1. E 3 meios elevado à primeira potência é igual a 3 meios. Notem que é o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Agora vamos para a segunda potência. E nessa potência nós temos 2 terços elevado a menos 2. E lembrando da regra, quando nós temos essa situação, uma base fracionária que é 2 terços, um expoente negativo que é menos 2, nós podemos inverter a base, que vai passar a ser 3 meios, e o expoente troca de sinal e vai ficar positivo. E nós temos 3 meios elevado ao quadrado, ou seja, 3 meios vezes 3 meios. E nesse caso nós temos 3 vezes 3, que é igual a 9, e 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, nós obtivemos 9 quartos, que é exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Mas e no caso da terceira potência? Nós tínhamos 2 terços elevado a menos 3. Com o expoente negativo nós não conseguimos resolver. Para que a gente consiga transformar esse expoente em positivo, nós temos que inverter a base. E ao inverter a base, que vai passar a ser 3 meios, o nosso expoente vai deixar de ser menos 3 e será igual a 3.
Então nós temos 3 meios elevado ao cubo. No caso do numerador, nós temos 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. E no caso do denominador, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E notem que é exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. E para obter esse resultado, nós apenas invertemos a base e o sinal do expoente passou a ser positivo. E assim nós conseguimos repetir a base, nesse caso 3 vezes. Agora vamos para o último exemplo. Nós temos 2 terços elevado a menos 4, mas nós não conseguimos repetir a base menos 4 vezes. Para que esse expoente passe a ser positivo, nós temos que inverter a base, que era 2 terços e vai passar a ser 3 meios. E assim nós temos 3 meios elevado à quarta potência. A base foi invertida e o sinal do expoente mudou, e ele passou a ser positivo. E agora nesse ponto nós vamos calcular essa base 3 meios vezes ela mesma, repetindo-a 4 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81, e no denominador, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. E notem que nós obtivemos o mesmo resultado. E é por isso que nós podemos utilizar essa regra. Lembrando que para calcular uma potência com base fracionária e expoente negativo, basta inverter a base para que o expoente passe a ser positivo. E na sequência, é só calcular a potência como um expoente positivo. E é o que nós fizemos aqui nesse segundo cálculo e verificamos os mesmos resultados que nós tínhamos obtido anteriormente. E você já conhecia essa regra? Você conseguiu compreender como nós podemos utilizá-la? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.